Fala, fiel. Chegou o momento de atualizar as notícias do nosso Corinthians, porque o clima tá pegando fogo e o time entra em campo nesse fim de semana com algumas mudanças importantes e decisões que podem mexer no restante do campeonato. A sequência que vem por aí é decisiva e o jogo contra o Vitória promete ser daqueles de tirar o fôlego. O torcedor sabe que não dá pra vacilar agora, ainda mais com a briga lá embaixo embolada e com muita gente tentando fugir do Z4. O Barradão vai estar fervendo, o Vitória vai jogar a vida, e o Corinthians precisa mostrar que tem força para encarar o calor, a pressão e o adversário que vem numa crescente perigosa. Mas o que mais preocupa o torcedor é a quantidade de desfalques. O time já tem nomes importantes fora e o técnico precisa montar o quebra-cabeça para conseguir manter o ritmo. A ausência do goleiro Hugo Souza é uma das mais sentidas. Já são 4 dias sem treinar por causa daquela luxação no ombro, e sinceramente, é quase impossível que ele volte a tempo. A tendência é que o jovem Felipe Longo assuma novamente a titularidade, depois de ter feito sua estreia no clássico contra o Santos. É um momento de muita responsabilidade para ele, que ainda está ganhando confiança, mas pode aproveitar essa sequência para mostrar que merece mais espaço. Na defesa, o retorno do André Ramalho é um alívio, já que ele deve formar dupla com Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Matheus Bidu deve seguir como titular, e o problema maior vem pelo lado direito. Mateuzinho está suspenso, e aí começa a dúvida: quem assume essa posição? O nome mais cotado é o Charles, que voltou a treinar normalmente depois de sentir dores no joelho e tem a confiança do Dorival. Mesmo assim, não dá para descartar totalmente o Félix Torres, que chegou a ser testado ali nos últimos treinos. O curioso é que o próprio Dorival, há algum tempo, elogiou o desempenho do Félix quando ele foi improvisado na lateral, dizendo que ele tinha mostrado boa leitura de jogo e ajudado na marcação. O problema é que depois vieram algumas falhas que custaram caro, e o torcedor perdeu um pouco da paciência. Ainda assim, pode ser que o técnico aposte nele para tentar recuperar moral e dar ritmo, até porque fora de São Paulo a pressão é menor. No meio-campo, a dúvida é outra. Carrilho voltou a treinar entre os titulares, o que animou muita gente, mas ainda é cedo para saber se ele aguenta 90 minutos depois de tanto tempo parado. Uma volta precoce pode ser arriscada. Por isso, a tendência é que Dorival mantenha uma formação com Ranieri, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro, um quarteto que já vem jogando junto e tem mais entrosamento. Se o Carrilho entrar, deve ser no segundo tempo, para ganhar ritmo. No ataque, não tem muito mistério, Memphis e Yuri Alberto devem formar a dupla titular, e a expectativa é que consigam aproveitar os espaços, já que o Vitória tende a sair pro jogo e deixar brechas na defesa. O torcedor do Timão sabe que essa partida é fundamental. O Corinthians tem 36 pontos, e a linha de corte para escapar do rebaixamento hoje gira em torno de 42. Ou seja, com 2 vitórias o time já ficaria praticamente livre, mas para garantir sem sustos, o ideal é chegar aos 45 pontos, que é aquele número mágico. E olhando a tabela, dá para acreditar que isso é bem possível. Tem jogos complicados pela frente, mas também há partidas acessíveis, contra times que vivem momentos ruins. O importante é somar o máximo de pontos agora para não sofrer no final. Esse duelo contra o Vitória, por exemplo, não vai ser nada fácil. O time baiano está brigando com unhas e dentes para sair da zona de rebaixamento e vem numa crescente. É o típico jogo que exige concentração total. O que preocupa é justamente a postura do Corinthians em algumas partidas fora de casa, quando parece entrar desligado, como se escolhesse quando quer jogar. Foi assim contra o Sport, quando perdeu por 1-0. Não dá para repetir isso. Mesmo que o foco maior esteja na Copa do Brasil, especialmente na semifinal contra o Cruzeiro, o time não pode abrir mão do Brasileirão. Ainda há 9 jogos pela frente, e qualquer tropeço pode custar caro. É verdade que há times em situação pior, como o Santos, Internacional e Atlético Mineiro, que têm problemas e uma tabela mais complicada, mas isso não é desculpa para relaxar. O Corinthians precisa somar pontos e garantir logo a permanência para jogar o restante do campeonato com mais tranquilidade. Além disso, quanto mais cedo o time resolver essa questão, mais pode se concentrar na briga por uma vaga na Sul-Americana, ou até sonhar com uma arrancada que o coloque entre os primeiros colocados.
Agora, se a gente olhar com calma para a sequência, dá para traçar um cenário interessante. Depois do Vitória, o Corinthians encara o Grêmio em casa, e esse é um jogo totalmente possível de vencer. O Grêmio vem em ascensão, mas o Timão tem condições de se impor na Neoquímica Arena e fazer valer o mando de campo. Depois disso, tem o Bragantino fora, e embora pareça complicado, o Bragantino caiu muito de rendimento no segundo turno. Pode ser uma boa chance de beliscar 3 pontos longe de casa. Na sequência, o time recebe o Ceará, outro confronto acessível, e somando esses resultados, já seriam 3 vitórias que praticamente garantiriam a permanência. Mais pra frente vem o clássico contra o São Paulo, um jogo sempre imprevisível, mas que o Corinthians costuma jogar bem, principalmente em casa. Depois tem o Cruzeiro fora, um duelo duríssimo, e em seguida o Botafogo em casa, onde o Timão pode sim conquistar uma vitória. O fechamento é com Fortaleza fora e Juventude em casa, jogos que também oferecem boas possibilidades de pontuar. Ou seja, a tabela é desafiadora, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com um pouco de organização e foco, dá para encerrar o campeonato de forma tranquila e até sonhar com uma posição mais honrosa. O torcedor mais pessimista pode olhar para esse momento e achar que o time ainda corre risco, mas a realidade é que o cenário está longe disso. O Corinthians tem elenco, tem camisa e tem jogos suficientes para escapar sem sustos. O que precisa é de comprometimento. Jogo contra o Vitória para entrar ligado do primeiro ao último minuto, sem dar espaço para o adversário crescer. Se empatar, não é o fim do mundo, até porque o momento é complicado e o time tá com desfalques. Mas o importante é não perder, trazer pelo menos um ponto de Salvador e seguir pontuando nas rodadas seguintes. E claro, enquanto isso, a diretoria também se movimenta fora de campo. O Corinthians ainda tenta resolver aquela situação envolvendo o principal patrocinador, mas até agora as negociações não avançaram como esperado. Existe uma cláusula que permite reavaliar o contrato até o final de outubro, e o clube até abriu conversas com outras empresas interessadas, mas nenhuma proposta agradou totalmente. O valor da multa rescisória caiu, o que abriu uma brecha para possíveis mudanças, só que as condições oferecidas até agora não convenceram. A diretoria quer algo que esteja à altura da camisa do Corinthians, e parece que vai esperar o melhor momento para decidir. Enquanto isso, o foco dentro de campo precisa ser total. O técnico Dorival sabe que, apesar das dificuldades, o time tem potencial para reagir. A torcida, como sempre, vai junto, empurrando o time mesmo nos momentos mais complicados. Agora é o momento de mostrar raça, de jogar com o coração e provar que o Corinthians segue firme, independente das circunstâncias. O desafio contra o Vitória é só mais uma batalha nesse caminho. Cheio de altos e baixos, e é nessas horas que o Timão costuma crescer. E o torcedor sabe que esse jogo contra o Vitória pode servir como um divisor de águas pro Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. É aquele tipo de partida que, dependendo do resultado, muda completamente o ambiente no clube. Uma vitória fora de casa traria tranquilidade, confiança e mostraria que o time está no caminho certo, mesmo com tantos problemas para montar a escalação. Mas uma derrota colocaria de volta aquele clima de desconfiança que tem rondado o elenco nos últimos meses. Por isso, o Dorival vai precisar encontrar o equilíbrio perfeito entre manter o foco no Brasileirão e não perder o ritmo pensando na semifinal da Copa do Brasil. E o que chama atenção é como o Corinthians tem oscilado entre bons jogos e atuações muito abaixo da média. Quando joga concentrado, marca forte e impõe seu ritmo, o time mostra que pode competir de igual para igual com qualquer adversário. Mas quando entra desligado, principalmente fora de casa, o desempenho despenca. Essa instabilidade é o grande desafio que o Dorival precisa resolver. O elenco é experiente, tem jogadores que já viveram momentos grandes, mas parece faltar aquele algo a mais, aquela entrega que sempre foi marca registrada do Corinthians. O torcedor quer ver o time brigando por cada bola, suando a camisa, mostrando vontade. E isso tem que acontecer já no Barradão. O Vitória vai vir com tudo, a torcida vai empurrar o time do início ao fim, e qualquer vacilo pode custar caro. A postura precisa ser de quem entende o tamanho do jogo e o peso da camisa que está vestindo. Mesmo com desfalques, o Corinthians tem condições de fazer um jogo competitivo. Felipe Longo, por exemplo,
vai precisar estar ligado o tempo todo, mostrando segurança e transmitindo confiança pro resto da equipe. Ele é jovem, mas tem personalidade, e essa é a hora de mostrar que pode dar conta do recado. Na defesa, o retorno do André Ramalho é importante porque traz experiência. Ao lado de Gustavo Henrique, ele forma uma dupla sólida, que sabe se posicionar e tem boa leitura de jogo. A preocupação maior está nas laterais, principalmente na direita, onde o Dorival ainda busca a melhor opção. Charles é mais marcador, dá segurança defensiva, enquanto Félix Torres oferece mais força física, mas é irregular. Seja quem for o escolhido, vai precisar de concentração e disciplina tática, porque o Vitória costuma atacar muito pelos lados. No meio-campo, o time deve ter uma formação equilibrada, com Ranieri cuidando da marcação, Martínez e Bidon dando ritmo e garro como aquele meia que pode criar algo diferente. O argentino é o cérebro da equipe, e quando está inspirado, o jogo do Corinthians flui. Ele precisa aparecer mais, pedir a bola e fazer o time jogar. Na frente, Memphis e Yuri Alberto devem formar uma dupla interessante, com o Memphis abrindo espaço e Yuri tentando aproveitar as chances. É fundamental que o Corinthians seja mais eficiente, porque tem perdido muitos gols em partidas recentes. Agora, se tem algo que preocupa é a falta de constância ofensiva. O Corinthians cria, mas finaliza mal. E quando não aproveita as oportunidades, acaba sofrendo do outro lado. Contra o Vitória, não vai ter espaço para erro. O jogo é de intensidade, de briga, e qualquer vacilo pode ser decisivo. Dorival sabe disso e deve pedir um time mais compacto, que marque pressão e não deixe o adversário jogar. O segredo é não recuar demais, porque quando o Corinthians se fecha cedo, acaba chamando o adversário e perde o controle da partida. Falando em bastidores, a situação financeira do clube também tem influenciado o ambiente. A diretoria tenta equilibrar as contas, resolver pendências e ainda lidar com essa indefinição sobre o patrocinador principal. A tal cláusula contratual que reduz a multa abriu uma janela de oportunidade, mas nenhuma das propostas apresentadas até agora chegou ao valor que o clube considera justo. A ideia é negociar com calma, sem precipitação, para não fechar um acordo que não traga o retorno esperado. O torcedor até fica ansioso, mas a diretoria entende que esse tipo de decisão precisa ser estratégica. Enquanto isso, o elenco segue trabalhando forte no CT, tentando deixar para trás os erros recentes e focar totalmente na sequência do Brasileirão. O clima, pelo menos dos bastidores, é de concentração e cobrança. Dorival tem sido exigente nos treinos, pedindo intensidade e atenção nos detalhes. Ele sabe que a reta final do campeonato é traiçoeira e que qualquer deslize pode colocar tudo a perder. Por isso, quer ver o time competitivo em todas as rodadas, sem escolher adversário. A tabela, por incrível que pareça, não é das piores. O Corinthians tem pela frente times que estão oscilando e enfrentando crises internas, o que abre espaço para somar pontos. Mas para isso, precisa mostrar algo que tem faltado: consistência. O torcedor quer ver uma sequência de bons jogos, vitórias seguidas, aquele embalo que dá moral e muda o astral. O Corinthians tem elenco para isso, e apesar de todas as críticas, ainda é um time respeitado. Só precisa transformar esse respeito em desempenho dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola voltou a ferver nesta terça-feira com rumores que prometem agitar o Corinthians nos próximos dias. Segundo fontes ainda não oficiais, Pablo Ezequiel Vegetti Paffen, o atacante argentino atualmente no Vasco da Gama, estaria muito próximo de fechar contrato com o clube paulista. Vegetti, conhecido por sua presença diária e faro de gol, teria despertado o interesse da diretoria corintiana após uma temporada sólida no futebol brasileiro, onde se destacou pela capacidade de finalização e movimentação dentro da grande área. Ainda não houve confirmação oficial, mas bastidores indicam que a negociação estaria avançada e que o acerto poderia ser anunciado a qualquer momento. A possível chegada de Vegetti ao Corinthians já é comentada entre torcedores nas redes sociais, que imaginam como seria a adaptação do argentino ao elenco alvinegro.
Alguns fãs projetam que ele poderia formar uma dupla de ataque perigosa, enquanto outros especulam sobre como o técnico integraria o centroavante ao esquema tático atual. No Vasco da Gama, a notícia gerou surpresa. Vegetti, que se tornou peça importante para o time carioca, ainda tinha contrato vigente, mas o interesse do Corinthians poderia abrir caminho para uma transferência que movimentaria o mercado. O clube paulista, acostumado a apostar em reforços estrangeiros de impacto, vê em Vegetti uma oportunidade de adicionar mais poder ofensivo e experiência ao elenco. Os rumores ganham ainda mais força pelo histórico do atacante argentino, conhecido por seu oportunismo e pela capacidade de definir jogos em momentos decisivos. Vegetti poderia ser o reforço que o Corinthians busca para dar mais opções de gol. Entre especulações sobre valores e duração do contrato, a expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos para confirmar ou desmentir a negociação. Enquanto isso, torcedores e jornalistas seguem atentos, alimentando o burburinho que já começou a tomar conta dos bastidores do futebol paulista. Se a transferência se concretizar, Pablo Vegetti se tornaria mais um argentino a vestir a camisa do Corinthians, reforçando a tradição do clube em apostar em atacantes sul-americanos talentosos. Até lá, tudo não passa de rumor, mas um rumor que promete movimentar a atenção da torcida e mexer com a ansiedade do mercado. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!